Gisele, voltei aqui nessa manhã para agradecer como tem sido excelente o relacionamento meu e da minha família com a Anabprev, porque agora, depois de 4 meses experimentando, né, o acesso ao benefício, tudo que foi planejado há mais de 2 anos, nós estamos vendo concretizado. E olha, como é algo assim incrível a hora que você vê materializado no papel, na conta bancária, nas suas decisões, um planejamento de médio e longo prazo, como foi essa transição da portabilidade que eu e minha família planejamos, da Previ para a Anabprev. Quero agradecer porque você foi o primeiro ponto de contato meu como funcionário do Banco do Brasil, à época ainda em 2020. O primeiro contato, a primeira busca que eu fiz, você prontamente me atendeu e marcamos a agenda. E depois daquela primeira agenda de consultoria, de bate-papo, de informações, eu entendi que o meu relacionamento com a Anabprev foi se desenvolvendo e você foi esse primeiro ponto de contato. Então voltei aqui para agradecer, como isso foi muito relevante, muito importante, e já declarando que se materializou na realização de um grande sonho que transformou a minha vida e a vida da minha família. Que bom, né? A gente fica muito feliz que o trabalho nosso aqui é exatamente esse, de clarear, né? Para que a pessoa possa tomar as decisões com segurança, né? Eu fico muito feliz. E como é que está sendo assim, esse relacionamento, os pagamentos na data certa, se tem dúvidas, o que você pode falar sobre um pouco mais desse relacionamento, desses 4 meses depois que você começou a receber o benefício? Então, todos os detalhes, né, de como funciona, de como vai acontecer, tudo perfeitamente como vocês explicaram e nos orientaram para a tomada de decisão está acontecendo. Os pagamentos sempre são muito bem ali organizados e a data adequada, que é ali no penúltimo dia útil do mês. Os pagamentos programados são sempre muito pontuais. Qualquer dúvida quando eu tenho em relação ao extrato, ao crédito, ou até pequenas mudanças que eu já tive que fazer nesses 4 meses, de adequação assim, qual o banco, qual a conta, muito fluido, sem nenhuma, assim, nada burocrático, o acesso aos consultores ou assessores aqui da Anabprev, muito fluido. Faço inclusive por estabelecermos uma comunicação por WhatsApp, isso muito bem atendido. Sem contar que o acesso que eu tenho também ao aplicativo, a área do participante, ela me dá todos os esclarecimentos, as informações, eu vou validando e vou planejando também as coisas que eu preciso. Beleza. Além assim, do atendimento, né, da clareza das informações, qual foi o principal ponto ou os principais pontos que fizeram você trazer esses recursos para cá e não receber lá na Previ? Poxa, isso é uma história muito poderosa da minha vida, né? Que uma memória muito especial. Primeiro tem que agradecer porque, olha só, a vida humana, ela solitária, ela é muito empobrecida. Então, por quê? Nós precisamos um dos outros. Aí eu tenho que trazer à memória que colegas trouxeram as primeiras informações de algo que estava acontecendo no sistema previdenciário em nosso país. Acredito que aí em meados de 2019 foi a primeira vez que eu ouvi, e um colega, à época nossas funções eram os gerentes de soluções no Banco do Brasil, trabalhando então na sede do banco, um colega me abordou e perguntou: Júlio, se você está sabendo que tem uma nova modalidade de previdência, e a palavra pela primeira vez chegou ao meu ouvido, não fazia sentido, que era uma previdência com a modalidade plano instituído, que permite fazer portabilidade. E aí falou da Anabprev, consultando: você é associado? Eu falei: sim, sou associado da Anab. Então, a Anab está começando um plano de previdência, que pode permitir nós, funcionários do Banco do Brasil, ter um plano com eles também. Então, quando você me faz essa pergunta, eu trago à memória esse colega que me abordou generosamente, despretensiosamente, e colocou a primeira semente, né, de algo novo. Naquela hora não fez muito sentido, mas depois, até ele falou: olha, eu vou fazer um plano. Eu olhei e falei: parece que não faz sentido eu fazer um novo plano. Então eu não tinha entendido o que era um plano de previdência instituído, o que era essa modalidade e o que ela possibilitava. Isso ficou na minha memória. Então, ou seja,
todas as vezes que a gente aborda com um assunto novo, às vezes não faz sentido naquela hora. Isso. Mas na minha experiência pessoal, depois isso trouxe todo um significado. Aí, passou-se alguns meses ou até um ano, já no início de 2020, eu comecei a perceber mudanças significativas em todos os aspectos da vida social nossa. Por advento da pandemia, a gente viu decretos sendo assinados com urgência e emergência, mudando direitos, mudando exigências, e aquilo me trouxe uma reflexão sobre o futuro. Eu, como funcionário do Banco do Brasil, como todos que entram, concursados, nós pensamos em um dia nos aposentarmos e gozarmos de frutos, resultados da nossa carreira. Aí eu fiquei pensando, quantos anos eu poderei desfrutar da minha aposentadoria? Como será esse desfrute? Eu faço planos com as regras vigentes, mas eu estou percebendo que regras que parecem ser duradouras, elas podem ser transformadas com aquilo que acontece na sociedade. Uma pandemia trouxe essa primeira vez reflexões para mim e também para minha família, que tem direitos que você pensa que já estão estabelecidos, mas eles podem ser mudados. Aí eu comecei a pensar sobre a Previdência, e a abordagem do colega que falou sobre a portabilidade começou a me trazer questionamento. Foi quando eu resolvi abordá-lo de novo e perguntar: quem é a pessoa que pode me dar mais informações? Foi quando eu cheguei no teu nome, Gisele, como consultora. Bom. Aí ele compartilhou o seu contato, também por WhatsApp eu te procurei, marcamos um bate-papo. Quando você me contou o que era um plano instituído, quais as possibilidades que eu poderia colocar à mesa em um determinado momento para tomar decisões, aquilo fez muito sentido. E daí você me trouxe informações sobre prazos, tempos. O que você pensa para o futuro? Conforme você pensa para o futuro, você deve estabelecer uma tomada de decisão, porque prazos começam a ser contados. Eu estou dizendo de prazos de carência, quando isso trouxe um sentido para mim, que as carências são os prazos que são contados para você ter acesso a benefícios. Aí eu comecei a planejar e estabelecer com você assim: tá bom, Gisele, eu quero fazer um plano novo também para mim. E os prazos vão começar a ser contados. E nessa jornada eu vou ficando mais consciente do que eu quero, minha família quer, para eu tomar uma decisão. Eu sei que em dezembro de 2020 nós fizemos a contratação de um plano, você foi assim, muito cuidadosa. Quero assim, dar um depoimento que eu não percebi você aplicando nenhuma técnica de venda persuasiva naquele momento, mas me dando assim, oportunidade de construir não só um caminho para decidir o meu futuro, mas ter mais de uma possibilidade. E aquilo me trouxe muita segurança, trouxe muita confiança. E a gente assinou o plano. Você falou: pode fazer um mínimo. Agora, se você quiser também contribuir com mais, à vontade. A tomada de decisão é sua e da sua família. Foi muito bom. Eu quero te agradecer esse primeiro contato, viu? Foi excelente. Que bom. Eu fico muito feliz, né, de ouvir esse depoimento. E assim, eu queria também que você, se você pudesse fazer um chamado assim, para os colegas, né, que ainda estão na ativa, que muitas vezes ficam concentrados o tempo todo no trabalho, né? E como você até 2020 não estava nem preocupado, né? Apesar de já ter tanto tempo trabalhando, guardando dinheiro, você não tinha uma noção assim do que iria acontecer, né? E isso, para essa tomada de decisão, o que te chamou a atenção, né? O que você poderia chamar a atenção dos seus colegas, né? Para eles estarem também atentos, para amanhã ou depois, se precisar, ter uma clareza nas decisões. Isso é verdade. Eu depois, olhando para o passado, eu fiquei imaginando assim: puxa, quantos meses, quantos anos, décadas, né, se passaram. Eu sabia que teria um futuro pela frente, mas eu não sabia detalhes do que significaria a Previdência. Até quando acessava a página da Previ e olhava os valores, como é que estavam as contribuições, o saldo, as reservas matemáticas, era até interessante. Eu nunca olhei aquilo, a reserva matemática, como algo que fosse meu. Olha que coisa na mente humana que é transformador. A conversa e o atendimento com vocês, quando vocês me mostraram: olha, aquela reserva matemática é um direito teu, que são a soma das contribuições de vocês, com as contribuições patronal, que é do banco, e gera, então,
como se fosse uma conta da sua previdência. E no caso, nós, funcionários da Ativa, à época minha, né, antes de 1998, nós tínhamos então também os fatores de privilégios, de benefícios que a contribuição gerava uma receita maravilhosa, né, e gera até hoje, né, para os participantes da Ativa. Enfim, quando eu tive essa consciência, Gisele, que aquele valor era um direito, aquilo começou a trazer assim, o seguinte sentido: uai, vou fazer contas. A Previ é uma excelente administradora e, historicamente, quantos anos de solidez, eu percebi assim, que eu estava diante de boas possibilidades. A Previ com solidez, mas eu também poderia experimentar uma outra instituição conduzindo os recursos que eu tinha feito de reserva por toda a minha carreira, ou até trazer para eu e a minha própria família administrar. Então eu fiquei diante de 3 possibilidades. Mas o que foi muito significativo, quando eu comecei a avaliar esses números, fazer contas sobre rendimentos, quais possibilidades, a maneira com que vocês foram me orientando, cada conversa, cada consultoria da NABPREV foi mais reveladora. Entender carências para um benefício, entender carência para uma portabilidade com saque parcial ou total. Então isso tudo foi aumentando o meu repertório de decisão. Isso foi para mim muito atrativo. Quando eu tive contatos também com a Previ, eu percebi a Previ, ela tem um script de atendimento, de orientação, muito direcionado para a aposentadoria só. Sim. Porque é a principal, digamos assim, finalização do ciclo, né, do participante na Previ. E eles fazem com muito carinho. Porém, dá para perceber como se fosse assim, é tão natural as pessoas gerar uma expectativa para a aposentadoria, que a convergência da fala, do atendimento, da consultoria é quase que com esse viés já de se aposentar. Fala da CACI, fala das contribuições, fala do BET, então eles têm um script muito bem elaborado. Porém, não está no script da Previ falar de outras possibilidades. Então eu acredito assim, eles fazem muito bem feita a parte deles, com muito carinho, com muito profissionalismo, mas deixa a desejar, ou deixa talvez pobre a possibilidade de repertório que um participante pode tomar de decisões no mercado. E quando eu peguei as informações da Previ e da NABPREV, eu estava diante já de um rico repertório para tomada de decisão. Isso me ajudou então a consolidar, tomei uma decisão certa de constituir um plano novo para mim e para a minha família. Algo que foi muito significativo quando eu entendi. Eu fiz perguntas. Se eu vier a faltar depois da minha aposentadoria, olha, ficará um percentual para a sua esposa na sua ausência. E se vier a faltar eu e minha esposa, cessa-se o direito e os recursos ficarão para o plano Previ. Quando eu entendi isso, é algo que é muito natural, mas para mim trouxe um apelo assim importante, qual seria a herança que eu deixaria para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, te contei, né? Hoje uma tem 23, outra tem 18 anos, e aquilo nós seres humanos nunca sabemos quanto tempo mais vamos viver, mas a gente sempre tem muita expectativa de viver muitos anos. Mas eu não quis tirar isso como um fator importante na minha tomada de decisão. Quando o plano da NABPREV me trouxe nas informações, ele sendo instituído, eu trazendo os recursos, no dia que fizesse a portabilidade, estaria estabelecendo um direito para eu e minha família, no caso minhas filhas, isso para mim foi um alto fator de tomada de decisão para fazer a migração do plano. Uma outra coisa também, que no plano instituído, você tem a flexibilidade maior de compor a sua renda. Como você mesmo falou, você poderia fazer um resgate total, resgates parciais de qualquer valor a qualquer tempo, ou poderia fazer uma renda por prazo ou indeterminado, né, que seria um vitalício, ou por um prazo determinado. Então você pode, por exemplo, não, eu só quero em 10 anos, ou quero em 15 anos. Você mesmo faz a programação, né? Você tem essa flexibilidade. No plano patrocinado, né, você já não tem essa flexibilidade, é de acordo com o que está ali no regulamento. Então isso daí também é uma grande vantagem, né, que você tem. Então quando eu recebi a consultoria da Previ, fiz o agendamento, e aí eles me falaram, olha,
como serão as regras? E eu já tinha muitas informações também sobre como seriam as regras na ANABPREV. E fatores determinantes foram que na ANABPREV eu poderia fazer escolhas flexíveis, enquanto comparado com as propostas que eu recebia da Previ, eram já mais definidas. Por exemplo, na Previ eles me disseram, olha, quando você dá o Enter e escolhe pelo benefício, será um benefício para a sua vida inteira e já está definido, você não pode alterar. Ah, entendi. Quando eu conversava com a ANABPREV, a consultoria me mostrava, olha, você pode fazer uma escolha por benefício, e o benefício você pode escolher para a sua vida inteira, mas você também pode escolher um horizonte temporal em que todo o saldo serão dividido por essa quantidade de meses que você vai atribuir. Obviamente tinha uma quantidade mínima, que vocês me informaram, né? Seria no mínimo 10 anos. Então, no intervalo entre no mínimo 10 anos, 120 meses, ou até o fim da minha vida, eu podia fazer uma escolha. 10 anos, 20 anos, 15 anos. Então eu percebi ali flexibilidade. E isso é muito importante na hora de você tomar decisões que serão duradouras, né? Eu gostei muito de poder comparar isso. E outra coisa, Gisele, que me permite, eu percebi, quando eu olhava as propostas da ANABPREV, eu já ficava assim um pouco mais livre, apenas para administrar os recursos, tanto como benefício, como saque parcial ou saque total. A Previ não me trazia as opções de saque, era só benefício. Poxa, então aqui já tem mais vantagem. Mas eu percebia também na Previ, eles me trazendo outros atributos, como assim, olha, você vai continuar tendo que contribuir. Aí eu falava assim, poxa, mas isso parece que eu não vou ter um ciclo assim de desfrute completo. Sim. Na minha percepção, a ANABPREV trouxe a opção assim, olha, você já fez a semeadura, semeou, agora você vai desfrutar de maneira completa. Então eu percebi isso nas conversas antes da tomada de decisão. E a segurança assim, que traz também, quando você falou dos seus beneficiários, né? É porque durante esse período que você determinou para receber, caso venha acontecer alguma coisa com você, com a sua esposa, todo o saldo que ainda resta, que você não usufruiu, né, ele é pago por seus beneficiários. E o beneficiário é qualquer pessoa, você pode deixar suas filhas mais velhas, sua mãe, você pode botar um percentual para cada um. Então isso aí é bacana, porque em 10 dias do requerimento, né? Então, isso foi muito significativo. Obviamente, eu tomei decisão pelo núcleo familiar, mas eu percebi quando vocês falaram, Joilson, você pode atribuir, inclusive irmão, que os fatores que os outros planos não permitiriam, né, colocar. Então, isso foi muito significativo. Gisele, e aí quando nós estávamos olhando as propostas, né, as possibilidades, já saltava os olhos essa questão de flexibilidade, prazos, as minhas escolhas, né? Isso ficou assim muito relevante. E aí vieram algumas perguntas também no meu coração e pessoas, algumas pessoas de extrema confiança. Eu fui conversar do que eu estava analisando e veio uma pergunta que eles falavam assim, olha, a Previ, ela está consolidada, ela tem uma credibilidade de mercado. E a ANABPREV? Como é que você vai confiar na ANABPREV? E aí essa era uma pergunta forte. Sim. E aí eu fui obter também de vocês um conselho ou investigar. Foi muito interessante quando eu coloquei esse assunto à mesa, a maneira com que vocês, de maneira transparente, geraram uma confiança de como é muito bem regulado, como vocês se relacionam com os órgãos governamentais que fazem a gestão das previdências públicas e privadas. Então, eu pude perceber e rapidamente, vocês foram muito habilidosos em demonstrar como o plano, apesar de ser novo, está em crescimento, ele está muito bem auditado, muito bem também posicionado na influência, na própria legislação do sistema, como é significativo. Então, aquilo foi gerando aquele argumento que também conversou o meu coração. Eu não estou tomando uma decisão para uma instituição que não tem credibilidade. Não, ela é toda regulamentada, auditada, fiscalizada. E não só isso, ela também gera influência
no próprio sistema. Eu consegui captar isso. Então, todas as pessoas depois que perguntavam, eu tinha as informações adequadas, que primeiro convenceram o meu coração, Sim. mas para demonstrar que eu não estava trocando o certo pelo duvidoso, aquilo que é já uma marca consolidada para alguém que está construindo uma marca. Então, isso eu e minha família resolvemos acreditar e confiar na marca Anabprev por causa dessas informações que vocês trouxeram à mesa. Eu me senti muito seguro que eu estava confiando os meus recursos, essa tomada de decisão muito importante em uma instituição também de alta confiança. Sim. A Anabprev, apesar de ser novinha, né, é uma adolescente, está entrando 15 anos esse ano, 15 anos, em dezembro, ela é de 2008, né? É o que eu sempre falo, né? Não tem como comparar o tamanho, porte, complexidade, né, de uma Anabprev e uma Previ, né? Nós somos tudo de um mesmo grupo, né, que é ligado à família Banco do Brasil, mas cada um com as suas especificidades, né? Previ aquele mundo, a maior da América Latina, né? A Anabprev menor, obviamente, tem essa possibilidade de estar dando esse atendimento mais transparente, mais pessoal, então é bem tranquilo. E quanto à segurança, é isso que você falou, a legislação ela é muito blindada, muito segura, os processos são muito transparentes, né? E eu fico muito feliz. Então, se você puder fazer só um chamado aí para os colegas, então colega do banco, da Ativa, não importa o tempo que você entrou no Banco do Brasil, o importante é você olhar o seu plano de previdência hoje e gerar conhecimento alinhado aos seus sonhos futuros, seus e dos seus queridos. E buscar informações que, ao colocar à mesa, você vai se sentir assim, com as diversas possibilidades. E hoje eu vou dizer, é muito melhor do que o passado. Hoje nós temos muitas boas possibilidades. No que sentido? Nós temos a Anabprev, que está próxima por causa do nosso relacionamento com o Banco do Brasil. Eu recomendo como a principal e a mais próxima, para você comparar as possibilidades da Previ. Mas o mercado hoje está muito rico também de outros parceiros. Pessoas também, como eu disse, debaixo da regulamentação, com confiança, com solidez, os principais bancos de investimentos. Mas o que eu notei, eu conversei com os principais bancos de investimentos, como o BTG, Pactual, com o XP Investimentos, e aí eu percebi uma certa limitação, que aí é um diferencial da Anabprev. Eles não puderam colocar planos instituídos para fazer a portabilidade do nosso plano Previ para o deles. Eles falavam comigo, olha, Joil, se você tornar cliente nosso, nós podemos fazer a portabilidade, mas vai ficar limitado ao benefício, que é a renda mensal. Nós podemos fazer isso. Então aí eu vi na Anabprev esse diferencial. E olha só, a Anabprev, nesse quesito, concorrendo e com um diferencial acima de uma XP, acima de um BTG. Foi uma constatação muito significativa. E aí, o chamamento aqui, coloque todos os fatores que você acha importante. Se é uma herança, né, para seus filhos, ou para as pessoas que você quer bem, como seus pais, ou até um irmão. Uma pessoa que é importante na sua vida. Você também pode ter possibilidade de arriscar mais, porque uma vida muitas vezes de trabalhar numa empresa tão sólida como o nosso banco, nos ensina a gente ficar até medrosos. E aí você, avaliando as possibilidades que existem no mercado hoje, você pode se dar a oportunidade na vida de ter também a própria gestão dos seus recursos, ou confiar a gestão dos seus recursos a instituições que estão com mais flexibilidade no mercado. Foi a minha percepção no caso da Anabprev. E o risco, ele possibilita também mais crescimento. Foi a experiência. O que eu quero dizer em outras palavras? Eu pude experimentar mais liberdade financeira, mais possibilidades de, nesses ciclos de metade da vida, estou aos 51 anos, de ter recursos com mais capacidade de investir em novos negócios, de me tornar empresário, de investir em empreendimentos que eu acredito, de eu diversificar todos os recursos que eu pude juntar com esse plano sensacional da Previ, que é muito significativo. Então, esse é o meu apelo aos colegas. Vocês têm sonhos, descubram quais as possibilidades,
coloquem diante de num caderno, num papel, à mesa, todas as possibilidades e ousem. Na ousadia você vai poder colher muitos frutos. Então a experiência pessoal é que hoje eu estou desfrutando dessa liberdade porque pude ousar. Uma ousadia também com risco medido. Os consultores, tanto da Previ como da Anabipreg e os de mercado, nos dão essas informações. A tomada de decisão vai ser pessoal. Então, tome a sua decisão pessoal, mas não deixe aquela sensação lá na frente de eu poderia ter feito diferente e não fiz. Então, eu trago esse apelo, agradeço a maneira profissional, transparente e muito bem preparada dos consultores da Anabipreg, representada na sua pessoa, Gisele, que foi o ponto de contato. Agradecer os colegas que na empresa param para conversar sobre o que você está planejando, e isso provocou, despertou em mim o interesse, né, de conhecer mais, e dizer que o futuro é você que constrói. Não deixe pessoas tomar decisões por você para o seu futuro. Você é responsável pelo seu futuro. E você pode tomar a decisão não se sentindo só. Confie num consultor de previdência e isso vai auxiliar você a tomar a sua melhor decisão, que vai impactar o ciclo de vida, de colheita, de desfrute por tudo aquilo que você plantou, desenvolveu e trabalhou. Muito obrigado.